o perdão e a cura. Mateus 11:29 nos diz, a parte B: vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vocês sabem, Jesus, quando fala de descanso para a alma, ele fala do ser humano ter um coração tranquilo, ter o alívio do peso da vida, o alívio dos rancores, das iras, das discórdias, ou do peso que uma ira, que uma discórdia provoca na vida de alguém. Quando ele diz que poderíamos encontrar descanso para as nossas almas, na verdade esse texto está ele faz alusão a você entregar a sua vida na direção de Deus, no controle dele, e deixar ele guiar as rédeas que estão postas em você. E você vai puxando a carroça em que ele, comanda tudo. Ele diz: você vai encontrar descanso. Esse descanso tem a ver com paz na alma, paz no coração. A vida já é atribulada demais, a vida tem desafios, oferece desafios demais. Ela parece uma montanha russa, de tantos altos e baixos, sobe, desce, causa calafrios, aquele frio no estômago. A vida já é assim. E encontrar descanso e repouso para a alma é algo extraordinário, é algo simplesmente maravilhoso. A Bíblia fala sobre isso no sentido de paz, no sentido de tranquilidade, no sentido de sermos confortados por Deus, de termos nossas dores amenizadas, tratadas, cuidadas. Ela fala disso, inclusive apontando para o seguinte: só o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pode nos oferecer isto. Não há nada tecnicamente falando, não há nada organicamente falando no mundo que promova paz como é a paz de Deus, a paz de Cristo. E nós precisamos de cura não só para o corpo, mas a gente precisa de cura para a alma, a gente precisa de descanso para a alma. Há quem diga até que a alma doente faz o corpo padecer. E é verdade. Então nós precisamos experimentar o nosso emocional curado. Você precisa até desejar isso. Você tem que procurar por paz na alma, por tratamentos também com os especialistas. Eu não posso negar também aqui que um ortopedista é a melhor pessoa para cuidar de um braço quebrado. Eu não posso negar aqui que um profissional da psicologia é a melhor pessoa que vai me ajudar a entender as minhas emoções e vai me ajudar a equilibrar o meu caminho. Mas eu não posso abrir mão também daquele que é médico acima de todos os médicos, e que está acima de todo esse potencial que os médicos têm de tratarem as doenças, as enfermidades. Jesus tem o poder, ele é o médico dos médicos, se você não sabe de quem eu estava falando, o médico dos médicos, Jesus, ele tem o poder de milagrosamente nos curar. O que eu estou falando de coisa assim bem prática, bem pontual, bem física. O que um ortopedista pode fazer se um osso colou torto e tal? Ele diz assim, ou a gente faz uma cirurgia muito cara, muito arriscada, corta dali, põe um enxerto de osso e tal, ou então você fica aí com o seu bracinho do jeito que está. Eu lembro da minha avó, já saudosa avó Nazaré, que fazia uma comida maravilhosa. Não sei quem ainda hoje aqui que conheceu Vó Nazaré tem ainda o gostinho assim no canto da boca das comidas dela. Minha avó quebrou o braço, não de forma muito grave, mas quebrou uma parte do braço. Ela não falou para ninguém, ela continuou lavando roupa, continuou fazendo comida, tá. Quando a gente foi saber, ela, meu braço não estica mais. Tá difícil de mexer as coisas, porque calcificou torto.
Ela era tão guerreira que ela disse: eu não procurei o médico, não procurei o ortopedista. A gente tem a tendência de dizer: não, psicólogo não vai resolver nada, porque como é que ele vai descobrir coisa lá na mente? A gente primeiro precisa acabar com essa cisma, né? Com essa discriminação, com esse preconceito, porque assim, mas se um verdadeiro milagre acontecesse, Jesus não endireitaria o osso torto? Ele levantou paralíticos. Então, da mesma forma, Jesus deixaria em equilíbrio uma mente que está desorientada. Mas tem os profissionais que, em tempo e dentro de uma questão possível, eles vão lá e põem talvez uma prótese, talvez alguma coisa que enxerte e dê um jeito melhor na vida da pessoa. Da mesma forma, os terapeutas, os psicólogos, quando você precisa que ajuste a química do seu corpo, o psiquiatra é a melhor pessoa para fazer isso. Então, nós lançamos mão dessas ciências, dessas experiências de homens, mas ao mesmo tempo confiando no Deus Todo-Poderoso. Estou falando isso por quê? Porque a gente precisa ter todos os recursos à nossa disposição para cuidarmos da alma, cuidarmos do coração. Porque, de novo eu digo, se a alma estiver doente, se o coração estiver doente, talvez o corpo padeça por reflexo disso. Não é que toda doença física é resultado de um pecado. Não é que toda doença física é resultado de um problema na cabeça. Se você mentalizar, vai resolver. Às vezes é só gastrite. Não adianta mentalizar nada. Você tem que melhorar a sua alimentação, usar dos recursos que combatam aquela gastrite, né? Vamos supor, uma pessoa que fumou uma vida inteira, depois ela até para de fumar porque se converte e diz: poxa, eu estou estragando meu corpo. Ela pode mentalizar um pulmão limpo? É difícil, né? Já poluiu o pulmão a vida inteira. Deus pode ter misericórdia de não permitir que a pessoa morra por causa daquele pulmão todo deteriorado. Então, toda e qualquer enfermidade é como uma necessidade que nós temos. A gente precisa de ter essa enfermidade curada. É uma necessidade até urgente. Toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade precisa de cura. E muitas das doenças e enfermidades, sim, são resultado de um coração adoecido, de um coração magoado, de um coração apertado, de um coração ferido. E sabe onde há grande evidência de um coração que seja bom, que seja limpo, que seja puro, que seja um coração curado, para que o corpo não padeça? Volto a dizer, não é em 100%, essa regra não é que toda doença física é oriunda do psique desorientado, mas assim, sabe onde há grande evidência de um emocional curado, de um coração puro, de uma alma limpa? Sabe onde existe essa capacidade, essa possibilidade de olharmos para a pessoa e pensarmos assim: esse cara tem um coraçãozão, esse cara tem uma alma pura, esse indivíduo tem o emocional curado, a vida o abala, a vida põe ele para baixo, passa-lhe uma rasteira, ele se levanta e se levanta sorrindo. Sabe onde há esse grande potencial de corpo são, já que a sua mente, a sua alma está sadia? Esse potencial, essa evidência de emocional curado, geralmente está numa pessoa, num ser, num indivíduo, ouça, perdoador, que perdoa, que releva, que assume o perdão em relação àquele ou às situações que o ofendeu. Onde há perdão, há também cura.
E a gente passou 2 a 3 semanas discutindo sobre isso, buscando em Deus cura, saúde para o corpo, restauração. Oramos aqui por todo tipo de enfermidade. Falamos das questões da alma, o como isso é importante, mas a gente precisa tocar nesse assunto hoje. A gente precisa entender que no perdão existe grande possibilidade de cura. Ao menos, para aquele que está perdoando. Se alguém tem uma demanda com você, se você precisa perdoar aquela pessoa pelo mal que ela te fez, ao perdoar, pode ser que a outra pessoa não melhore, pode ser que a outra pessoa não se aprimore, mas no mínimo, o lucro mínimo, colocando aspas aqui, né? O lucro mínimo de vida restaurada acontece neste indivíduo que perdoa aquele outro. Mas bispo, às vezes não tem como, sabe? Se eu pudesse chegar até ele para perdoar, porque na verdade eu prefiro não chegar, porque eu acho que quando eu bater de cara com ele, tudo vai vir à flor da pele, e é melhor que eu nunca me encontre com ele. Olha, talvez isso seja um indício de que você ainda sofre muito com isso, que você ainda não perdoou, porque o perdão, veja bem, o perdão não é amnésia, não é um esquecimento absoluto daquilo que fizeram contra você. Muito pelo contrário, perdão vez em quando, ser lembrado daquela situação, por uma situação parecida, similar, por você, às vezes, ouvir uma palavra, ouvir o nome de alguém, ou uma história parecida, aí vem à tona toda aquela memória. Sabe o que é o perdão? É você, mesmo tendo a memória muito viva a respeito daquilo que te feriu, não adoecer emocionalmente por causa daquilo. E se bater de frente com uma pessoa ou com a situação, respirar fundo, ficar, como dizem as mulheres, plena, e dar um ótimo de um bom dia, de uma boa tarde, boa noite, e passar batido, né? Também não é bom arriscar ficar muito perto da situação que te ofendeu, mas a capacidade de você relembrar aquilo tudo, rememorar aquilo tudo, e respirar fundo, e passar ileso. Isso tem a ver com o perdão, não é esquecimento absoluto. Você não pode orar a Deus: Senhor, faça-me esquecer, eu quero ter amnésia, eu quero ter, apagada no meu HD, aquelas de memória. Deus não vai fazer isso. Ele criou o teu cérebro, a tua mente, a tua cabeça com essa capacidade de memorizar coisas. É certo que a gente traz à memória muita coisa negativa, é certo que a gente traz à memória tudo que nos causou aflição. Às vezes você acorda e você sonhou com uma coisa que já te faz acordar aflito, porque você sabe que há 10 anos atrás você passou por uma coisa, que aquele sonho te fez relembrar aquilo tudo. Então a gente sabe muito bem, aflições, experiências negativas, sustos, traumas, tragédias, um sinistro qualquer, um acidente qualquer, algo do passado, algo da atualidade, algo do agora, até mesmo as hipóteses de futuro, o que eu acho incrível como a gente se aflige por causa das hipóteses de futuro, porque o que poderá acontecer amanhã ainda não aconteceu, então eu não deveria me afligir tanto pelo que poderá acontecer. Pasmem, 80% das coisas que a gente imagina que vai acontecer, não acontece. É só você ir anotando isso na ponta do lápis, sabe? Então assim, uma dor, uma doença, o fato de você ter que passar por uma cirurgia, o fato de você ter passado numa cirurgia, uma cicatriz, estou falando literalmente cicatriz, uma marca no corpo, uma amputação, uma deficiência que o teu corpo adquiriu, que você sofreu,
um luto, perdeu alguém que você amava demais. Isso marca, isso deixa o nosso coração em frangalhos. E aí, ainda mais quando chegam elementos, pessoas que usam dessas situações e dizem qualquer coisa contra você, te ameaça, te critica, te espeta, te espizinha, e usa um ponto da sua vida que te causou tanto mal nas emoções, você cria um ódio mortal por essa pessoa. A pessoa pega um troço do nada, faz uma mentirada, uma calúnia, joga na tua cara, aí diz, é por isso que você é assim, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a gente cria um ódio até que, muitas vezes, repreendidos pela Bíblia, admoestados pela Bíblia, alertados por Deus, orientados por Jesus, a gente percebe que a gente precisa tirar aquela imagem daquela pessoa ou daquela situação, daquele ponto de dor na nossa alma. E quando, vez em sempre, nem vez em quando. Porque tem situações que acontecem, parece que de propósito. Não sei se é o capeta que faz isso, bota pessoas na tua vida só para você lembrar de uma coisa que te atormentava. Não sei se é gente ruim mesmo, que tem gente nesse mundo que eu acho que nem precisa do diabo para ser ruim. O diabo fica olhando assim, meu Deus, tomara que essa pessoa não venha contra mim, diz o diabo. Não sei, mas assim, não é nem vez em quando, é vez em sempre. Quando você se lembrar da tal situação, que você obedeça às regras de Jesus. Perdoei, está perdoado. Não vou esquecer, mas aquilo não deve me causar dor, não deve me causar ansiedade, não deve causar doença dentro de mim. Porque senão até mesmo o corpo vai padecer. Então a gente precisa pegar isso aqui que magoa a gente e lançar aos cuidados de Jesus. A gente não tem aprendido isso? 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, assim, adoecer, não por esses estímulos e ataques externos, vem uma situação, vem uma pessoa, vem uma lembrança, mas adoecer porque eu mesmo mantive dentro de mim sentimentos negativos, rancor, ódio, falta de perdão, no mínimo falta de inteligência. O que eu estou querendo relacionar aqui? Já existem situações que nos deixam para baixo, que nos abatem, que adoecem a nossa alma e adoecem o coração. Agora, você cai, depois Deus te levanta, faz uma oração, Deus te recupera. Agora, adoecer, não por esses fatores todos, por essa chatice toda que é a vida, mas adoecer porque eu não permito sair do meu coração perdão na direção daquele que me ofendeu. Gente, é pagar para sofrer, é pagar para vacilar, diriam alguns. Tanto que a proposta de Cristo o primeiro versículo que a gente leu hoje, está indo de destaque aí, vocês encontrarão descanso para as suas almas. E isso tem que fazer algum sentido. Pelo amor de Deus, isso aqui tem que fazer algum sentido. Jesus disse que eu ia encontrar descanso, e o contexto disso se eu deixar minha vida nas mãos dele, se ele me controlar. E para onde Deus nos controla? Para a direção do amor, para a direção do perdão. Ele disse para amar, ele disse para perdoar até os ofensores. Isso não significa ser um tolo, um doido, um banana, mas é assim, na hora que você se deparar com a pessoa, com a situação, memorizou aquilo, veio a lembrança, aquilo não pode te causar dor, de você cair doente, porque você fica ali segurando, aquela coisa de dizer, Senhor, eu vou perdoar, vou assumir isso. E não é esperar o coração um dia, você acordar de modo, sublime, e o coração ficar isento daquela raiva. E hoje eu acordei perdoando. Não é isso, irmãos. É uma busca, uma
prática, é intencional, é de propósito. O perdão, eu quero utilizar esses minutos finais aqui para enfatizar isso, né? A gente precisa de cura para o corpo e a gente precisa de ter a alma curada. Porque às vezes não adianta cuidar tanto do corpo se a alma estiver em frangalhos, porque vai adoecer o corpo de qualquer forma, tá? E o perdão é uma marca muito significativa dessa cura para a alma. É isso que eu quis pontuar até agora. Mas assim, o perdão, ele é tão necessário, tão urgente, que ele é mais urgente. Ouça o que eu estou lhe falando. Ouça. Se estiver dormindo, acorda. Respira fundo aí. Oxigena aí o cérebro, vai. Puxa pelo nariz. Solta. Acorda, porque é seríssimo isso. O perdão, ele é mais urgente do que as nossas outras necessidades. Todos aqui temos várias necessidades. Todos temos buscas por níveis da vida, por bênçãos. A gente ora a Deus, a gente coloca diante de Deus. O que eu te falei agora? O perdão é mais urgente do que as nossas outras necessidades. Eu preciso chegar primeiro na questão do perdão do que em outras bênçãos. É preferível você separar um tempo e deixar de pedir por certas coisas por um momento e ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero perdoar fulano, sim. Depois você volta lá nas suas outras petições e continua a sua oração. Eu falo disso por causa de Marcos 11:25. Anota aí na sua agenda, anota aí na tua Bíblia, marca na página da Bíblia, Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, portanto a gente ora porque a gente busca coisas em Deus, a gente ora porque a gente pede coisas a Deus, a gente ora porque a gente solicita coisas a Deus. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, a ação seria essa: eu estou aqui em oração, estou em oração e lembrei que eu feri, que eu magoei. Então eu deveria dar uma pausa. Senhor, por favor, eu preciso pausar essa minha oração, porque eu preciso perdoar. Eu quero abrir o meu coração contigo, Deus, e oferecer perdão a fulano. Dentro da necessidade, da urgência, você liga para a pessoa, você manda uma mensagem para a pessoa. Depois você volta aqui. Existe uma urgência maior no perdão do que para as outras necessidades. Aí é só questão de cálculo. Você calcular quanto tempo você gasta pedindo coisas a Deus, das suas necessidades, o que é lícito pedir, ok? Só calcular. E o tempo que você gasta dizendo: Senhor, eu quero perdoar de coração fulano. Então, se eu perdoo, eu relevo, eu vou ter a memória. Mas um dos indícios do perdão é: eu não vou mais jogar aquele assunto que me magoou na cara do fulano. Te perdoei, hein? Mas tu tá aqui no meu caderninho. A hora que você vacilar, então não tem muita funcionalidade nesse perdão se você está ali marcando ponto ali em cima da pessoa. Deixa a pessoa livre. Mas a pessoa vacilou de novo, cometeu o mesmo erro. Há que haver um distanciamento, há solução, mas você diz que perdoa e fica marcando ali em cima, você vai gastar a sua energia com isso. E essa é a questão, esse é o ponto. O perdão, ele é uma dívida que nós temos para com Deus, apesar do perdão ser direcionado para o homem, para as pessoas. Eu perdoo você. Mas essa dívida eu não tenho exatamente para contigo, para com você. É uma dívida que eu tenho para com Deus. Bispo, calma aí, se a dívida minha do perdão é com Deus, então é no meu canto aqui: Senhor Jesus, o Senhor sabe que aquele
cabeça de bagre, aquele salafrário, aquele mentiroso, aquele que não presta. Imagina você orar a Deus colocando todos os adjetivos, né? Eu não preciso pedir nada de perdão para ele, o negócio é que é contigo, a minha dívida é contigo, Senhor. A dívida é com Deus, mas a prática do perdão é para com o ser humano. O Efésios 4:32 diz assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. Olha o detalhe, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então eu perdoo porque Deus me perdoou. A minha dívida de perdão, de ser um perdoador, a minha dívida é com Deus, não é com a pessoa. Por isso que eu posso perdoar sem a pessoa merecer. Por isso que eu devo perdoar, mesmo que ela continue sendo aquela mesma pessoa implicante. Por isso que eu devo perdoar, mesmo, que eu não tenha vontade. Por isso que eu posso perdoar, e principalmente se eu não tiver contato com a pessoa, eu posso perdoar aqui de longe, no meu coração, mas dizendo, Senhor, é porque o Senhor me perdoou, eu perdoo. Eu libero esse perdão. Eu não quero sofrer mais com isso. O Colossenses 3,13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A dívida que nós temos, o compromisso que nós temos é para com Deus. Mas a prática é indo na direção um do outro. Olha, eu fiquei sabendo que eu te feri. Não adianta nem ficar justificando, né? Eu sei que não foi nada demais. Para a pessoa pode ter sido demais. A vida é complexa assim. Você acha que o que você fez não magoou tanto. Mas também essa pessoa se fere à toa. Parece de porcelana. E daí? Ela parece de cristal, não pode dar um peteleco. E daí? A tua dívida é com a pessoa que é frágil, que é forte, ou a tua dívida é com Deus? É com Deus. Aliás, a prática do perdão, ela tem que ser no nível homem para homem, né? Pessoa para pessoa. E isso é tão poderoso que gera cura. Tiago, no capítulo 5, diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O perdão anda de mãos dadas com a cura. E aqui está falando de gente próxima, né? Marido, esposa, pai, filho. Aí um fala para o outro, você sabe que nisso eu te feri, olha, me perdoa. Aí o outro diz, também me perdoa, tal. E aí o perdão promove cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Você deve confessar os seus pecados a Deus, mas você precisa também abrir o jogo com a pessoa que você ofendeu. Se talvez só não precisasse exatamente se sentar comigo, o pastor, o bispo, e confessar para mim, e eu dizer assim, tá bom, irmão, você vai orar 10 Pai Nosso, tá tudo certo, Deus está no controle. Não, eu posso te entender, eu posso te orientar, mas a tua confissão, além de ser para Deus, em algumas vezes para a gente próxima, para as pessoas próximas, vai ter que ser para a pessoa. Olha, me perdoa, eu errei com você. Aí às vezes você nem esperava, o outro de lá diz, me perdoa também. Aí ficam os dois curados. Curado porque a cura começa por dentro e ela se reflete para fora. Volto a dizer, faço parênteses, não é que 100% das doenças do lado de fora são fruto de um coração ferido. Tem doença que é só doença mesmo. Você respira um vírus, é um vírus, pum, entrou, infectou, você está doente daquela coisa. Não é porque você deixou de perdoar, não é porque você pecou, não sei o quê. Tem doença que é só doença, vai lá e trata. Por isso é que a gente respeita o trato médico, desde o indivíduo que mexe lá no órgão, conserta, faz uma cirurgia, e a gente respeita aquele que examina a alma, a mente, o psique. Agora, a questão toda aqui é,
O que o médico dos médicos, aquele que promove milagres de cura, o que ele exige de nós? Você vai tomar 7 comprimidos de fé de manhã até meio-dia, você vai se ajoelhar tantas vezes. Não, ele diz: perdoem, orem uns pelos outros, façam bem uns aos outros. Eu vou te mostrar, não sei se você conhece, está em Mateus 6, versículo 9. Os espíritas conhecem, os católicos conhecem, gente de toda religião conhece, ateu conhece, todo mundo conhece. Eu não sei se você conhece a oração do Pai Nosso. A gente não precisa nem ler, está lá no Mateus 6, né? Mateus 6, versículo 9. A gente não precisa nem ler, porque já está decorado. Você sabe que o perdão é o tema principal dessa famosa oração, chamada oração Pai Nosso? O perdão é o tema principal. Vamos analisar aqui. O versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículos 10 e 11. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, por favor, Senhor, dá-nos hoje. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui está bem claro, porque até diz de uma prática, né, recorrente. Me perdoa como eu tenho perdoado. Eu temo que quem não vive perdoando, essa oração aqui não encaixa na boca desse tipo de pessoa, tá? Mas vamos passar aqui um pouquinho de pano assim, vamos dar uma colher de chá. Versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chega no amém, é a hora que espíritas também acabam a oração do Pai Nosso. Eles conhecem, mas acabam aqui. É a hora que católicos, conhecendo a oração, terminam por aqui. É a hora que gente de toda religião e gente que nem tem religião faz a oração do Pai Nosso e faz o amém, acabou. Vamos para o versículo seguinte, porque não acabou aqui a orientação de Jesus, não. Quando vocês orarem, vocês vão fazer assim, 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 assado. Parece que acabou, né? Mas olha o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15. Falando do perdão, o tema principal da oração do Pai Nosso é o perdão. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Simples assim. Verdade é que se eu não sou esse ser perdoador, essa pessoa que perdoa, eu sequer tenho a abertura para dizer: Senhor, dá-me o pão de cada dia. Porque o tema principal da oração do Pai Nosso é o perdão. Então ela é uma oração que está toda em conjunto, está ali de um modo completo. Eu não tenho o direito de pedir: dá-me o pão, se na hora que Jesus ensinou para orar, né, a perdoar os nossos ofensores, devedores, eu não perdoar. Eu não poderia pedir a Deus esse escape de dizer assim: Senhor, me livra das tentações aí, Jesus, está pesado demais, me livra das tentações. Até porque talvez a tentação que eu sofra seja aquela tentação de justamente não perdoar. Aí eu não perdoo, não relevo, tal, eu fico assombrado, eu quero qualquer hora me encontrar com a pessoa, pegar pelo cangote. Eu não tenho direito
de pedir a Deus, me livra da tentação, me dá o pão de cada dia, porque o tema principal da oração Pai Nosso é: vocês precisam perdoar os homens, as ofensas que eles fizeram a vocês. Se vocês não perdoarem os homens e as suas ofensas, Deus tampouco perdoará as ofensas de vocês. Deus nos livre, Deus nos livre. Perdoe seu pai, mesmo se ele tiver morrido já. Perdoe sua mãe. Perdoe lá na alma, no coração, confessando para Deus. E se for possível, falando para a pessoa. Marca uma conversa, marca uma audiência com ela, envia uma mensagem, sabe? Mostra que você está vivo. Perdoe seu irmão, perdoe sua irmã, perdoe seus primos, seus cunhados. Talvez você não tenha acesso a um professor. Perdoe seu professor. Perdoem seus colegas de trabalho. Perdoem seus vizinhos. Perdoe o seu agressor. Perdoe o seu inimigo, perdoe os seus perseguidores, porque onde há perdão, há também cura, ao menos para aquele que perdoou. Se vai haver cura para as duas partes, não sabemos, mas para a parte que resolveu perdoar, tem cura, tem limpeza. O apóstolo Paulo, vou terminar com uma menção que ele faz aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nos anima quanto ao esforço, a dedicação de nos mantermos como perdoadores. E entenda que se você é um perdoador, você é uma pessoa curada por dentro. Ele diz que Deus é quem nos ajuda quanto a isso. O texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até o fim de tudo, no fim do mundo, que você esteja na mão de Deus, íntegro, intacto, que nada tenha te afetado, que nada consuma a tua energia, a tua alma. Versículo 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o espírito, alma, corpo, íntegros, intactos, sem defeito, esperando a volta de Jesus, e puros, isentos de ódio, isentos de raiva. Fiel é esse que convida vocês, esse que conclama vocês, e fiel é esse que, além de chamar vocês, o fará. Ou seja, Deus é quem nos ajuda nisto. Você não está como um peixe fora d'água. O bispo pregou, mas eu não sou desses não. Não se sinta um peixe fora d'água não. Deus está aprimorando você, Deus está tratando de você, Deus está treinando você. A gente não está aqui à toa não. O texto inicial foi: vocês encontrarão descanso para as suas almas. Essa é a proposta de Jesus. Então não pense que você está de fora, você não nasceu para isso. Você é muito ferido, que não dá para relevar. Dá. Senão ele não diria: quando vocês orarem, tenham atenção para que vocês peçam perdão a alguém que vocês ofendeu e depois voltem aqui. Então, irmãos, eu tenho que finalizar dizendo assim, você não tem saída. Você não tem saída. Ou você perdoa e o perdão flui dentro de você e a cura vai fluir, ou você não perdoa e arca com as consequências. A proposta de Jesus é: eu quero que vocês encontrem descanso para a alma de vocês. Então, ofereça e encontre, Ofereça e receba perdão e cura. No nome de Jesus. No nome de Jesus.